é conosco. Isaías 41:10, o próprio Deus fala para nós não termos medo. Mas eu quero andar com você um pouco mais e meditar dentro da palavra de Deus, naquilo que o próprio Isaías, boca de Deus, ele vem falar com o povo de Deus no capítulo de número 43. O capítulo de número 43 vai falar sobre o único Salvador de Israel. E o único Salvador de Israel é Yahvé, é Jeová, é o grande eu sou, é aquele que tirou o povo do cativeiro, é aquele que resgatou o seu povo, que começou em Abraão uma nova linhagem, um novo povo de Deus. E agora no capítulo de número 41 nós vimos um pouco sobre a proteção, a boa mão de Deus, sobre o ajudador de Israel. E no 43 eu quero entender com você sobre esse Salvador lindo, maravilhoso, que cuida de cada um de nós. Isaías 43, verso 1 e verso 2. Eu quero usar apenas duas proposições novamente hoje com você, para sermos bem sucintos e bem objetivos dentro da palavra do Senhor. Abramos então nossas Bíblias em Isaías 43. Isaías 43, versículo 1 e versículo 2. Eu quero dizer para você que está em casa, Deus é contigo. Quero dizer para nós que aqui estamos, Deus é conosco. Isaías vai falar isso para nós aqui, neste exato momento da palavra, em Isaías de número 43. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. E ele diz: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. E quando você andar através do fogo, ele não te queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Amém. Que Deus abençoe essa palavra no meu coração, no seu coração, no nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, o texto de Isaías 43, aqui, ele não está falando para mim, para você, para nós adentrarmos aos rios, para nós entrarmos dentro d'água, independente se é raso, se é fundo, que nós não vamos afogar. Não é isso que Isaías está dizendo aqui. Ele primeiro chama este povo para quem ele está falando, que é o povo de Deus, como seu. E ele mesmo diz, e é interessante: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó. Foi Deus quem criou Jacó, sim, criou Jacó do ventre da sua mãe, no ventre da sua mãe, melhor dizendo. Mas foi ele quem formou Israel. Israel veio ser formado através de Jacó, porque Jacó teve o seu nome mudado, transformado para Israel, de usurpador, de ultrapasseiro, para ser aquele que é de Deus. Então, como o próprio profeta que diz para nós, Isaías é um dos profetas maiores, que foi Deus quem criou Jacó e formou Israel. E este Deus que criou Jacó e formou Israel, ele diz: não tema. Eu acho muito interessante a Bíblia Viva. A Bíblia Viva diz assim: não fiquem com medo, eu mesmo comprei a sua liberdade. Não fique com medo, eu mesmo comprei a sua liberdade. Como está aqui na versão NVI: não tema, pois eu o resgatei. Na Viva, na NVI diz: eu o chamei pelo nome, você é meu. E na Viva diz: dei a você o meu próprio nome, vocês são meus.
Olha só como Deus trata a mim e a você, como Deus nos trata. Pertencimento. Pertencimento. E quando nós adentramos, observamos aqui, Deus, ele não tem sobrinho, não tem neto, mas ele só tem filhos. Por isso que João 1,12 diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós somos agora filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. E nós pertencemos a este Deus. E por isso que Ele mesmo fala que é Ele quem nos comprou a nossa liberdade. Por isso que Jesus Cristo fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque a liberdade nós só temos em Cristo Jesus. O restante é libertinagem. Mas a ênfase aqui que eu quero com você está no versículo de número 2. No versículo de número 1, dá para mim, para você, essa sensação não, essa certeza sim, essa convicção sim de pertencimento. Eu pertenço a alguém, alguém pagou um preço por mim, eu fui resgatado, eu fui chamado pelo nome dele, eu sou dele. Por isso que nós, como cristãos, chamamos uns aos outros de filho de Deus. E por isso que nós chamamos o nosso irmão de irmão. Por isso que nós cumprimentamos com a paz do Senhor, alguns, outros graça e paz, outros somente a paz. Mas você precisa entender uma coisa muito especial: você pertence a alguém, você pertence a um Deus maravilhoso, poderoso, que te criou, te formou e cuida de você. Porque eu quero entender com você essa ênfase da expressão eu estou ou estarei contigo, marcado para mim aqui no versículo de número 2. Na NVI diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Na Bíblia Viva diz: quando vocês passarem por águas profundas. E o que me chama a atenção, essas águas profundas significam grandes dificuldades. O Senhor diz: eu estarei ao seu lado. Quando você passar por águas profundas, ou seja, por grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado, ou seja, eu serei contigo. Não é água, meus queridos, olhando para esse contexto aqui, não é água natural tão somente, mas vem falar dos inimigos que atacavam o povo de Deus e que eles não iam submergir por eles, não iam ser derrotados. Após o retorno babilônico, eles teriam o favor de Deus, a proteção de Deus. O Senhor dos exércitos estaria com ele diante das nações inimigas. O que Isaías está falando aqui é esta referência: eu vou estar do lado de vocês quando vocês estiverem em grandes dificuldades. Por isso, primeira coisa, pertencimento. Eu e você pertencemos a um ser todo-poderoso, o grande eu sou, o Deus Pai todo-poderoso. Nós pertencemos a Ele. E é Ele quem diz, e não sou eu, que Ele nos comprou, nos resgatou e nos deu o seu próprio nome. Isso me faz lembrar Davi. Quando passar por águas profundas, ou seja, quando estiver em grande dificuldade, eu estarei ao seu lado. Davi, em 2 Samuel capítulo 22 e também no Salmo de número 66, se não me falta a memória, a leitura que nós temos é: então se viram águas e descobrir os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo
resfolgar das suas narinas, e do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu, assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe para um lugar espaçoso, agradável. 2 Samuel, capítulo de número 22, a partir do verso 16. Essa é a certeza que eu quero colocar para você que está com a gente, nós aqui, todos que estão acompanhando. Esse cuidado de Deus conosco. Crer que quando as águas são profundas, quando as dificuldades são grandes, Ele estará sempre ao nosso lado, contra os nossos inimigos. Eu gostaria que nós não fôssemos ingênuos e pensar que não temos inimigos. Principalmente nós, como cristãos, nós temos o grande, o ardiloso inimigo das nossas almas, que é Satanás. Mas nós temos também a sociedade que nós estamos inseridos nela, que é contra nós. É uma sociedade enfurecida conosco, com a nossa posição, santidade, obediência a Deus, aos mandamentos de Deus. Isso é cafona, isso é retrógrado, isso é lá do passado. Hoje tudo é paz, hoje tudo é graça, hoje tudo é amor. Não, meu querido, Deus, Ele é conosco, mas você precisa entender algo muito especial. Você precisa ser filho de Deus. Nós precisamos ser filhos de Deus. Nós precisamos ver não com os olhos humanos, mas com a fé, que você foi comprado, a sua liberdade, não é o seu ir e vir de qualquer maneira. Eu sou livre. Existem muitas pessoas que pensam que são livres, mas estão presas, principalmente aquelas que são viciadas. Elas dizem: mas quando eu quiser eu paro, eu já fiz desafio a alguns. Então por que você não para? Porque eu não quero. Não, porque não é porque você não quer. Você pode querer, e para parar você tem que querer, mas a pessoa não quer, ela está presa. Infelizmente, muitas pessoas não querem viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade, uma vida de obediência, porque é assim que vai acontecer com aqueles que estão no caminho. As dificuldades virão, o sol está para mim, está para o outro, a chuva está para mim, está para o outro. As coisas boas vêm para mim, mas também vêm para o outro. As coisas ruins vêm para mim e vêm para o outro também. Mas um detalhe muito importante, eu quero que você guarde com você: o Senhor é contigo. Então na Bíblia Viva, quando fala passar por águas profundas, grandes dificuldades, o Senhor diz: eu estarei ao seu lado. E o texto continua: quando você tiver que atravessar grandes rios, ou seja, problemas difíceis, você não vai se afogar, você não vai morrer afogado. E por fim, o terceiro momento aqui: quando tiverem de passar pelo fogo. O que é esse passar pelo fogo? São os sofrimentos e são as perseguições. Nós temos sim, assim como Isaías estava usando este momento para falar com o povo de Deus, o povo de Israel: olha, quando vocês estiverem em grandes sofrimentos e grandes perseguições, esse significado de passar pelo fogo, o Senhor diz que não se queimarão. Veja que maravilha, o fogo, ou seja, as chamas não farão mal a vocês. Imagine você, imagine nós aqui, queridos.
Deus, Ele não nos isenta de dificuldades. Não. O próprio Senhor Jesus, quando nós olharmos João capítulo de número 16, Ele vai dizer: olha, tenha um bom ânimo, fique firme, não desanima não, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu preciso ter essa convicção comigo. Deus permite sim que o inimigo ataque a nós para experimentarmos, para provar a nossa fidelidade. Nós estamos em guerra, e as lutas que vêm sobre nós temos aprendido isso aqui na Igreja Batista Morada do Vale, é para criar em nós musculatura espiritual. E temos aprendido que a situação hoje será menor do que a da manhã, porque amanhã será um pouco maior, porque eu já estou mais forte, eu já estou mais resistente, eu já consigo vencer. E é isso que Pedro fala para nós. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da fé, que é o que? A salvação da vossa alma. Então, meu querido, esse sofrimento, essas perseguições, a própria Bíblia diz: tende alegria quando você estiver passando por provação, porque você está sendo experimentado por Deus. O ourives, para trazer a pureza, para colocar o ouro puro, ele precisa atear fogo no ouro, para que ele derreta, as impurezas sejam retiradas e o ouro puro fique. Assim somos nós, como preciosos diante de Deus. Ouvindo hoje pela manhã uma mensagem muito gostosa que a minha esposa passou para mim nesta manhã, onde Pablo, eu e você, nós somos preciosíssimos para Deus, falando em cima do capítulo de número 31 de Provérbios. Nós não fomos feitos em escala, como uma máquina produz, como uma fábrica produz. Nós temos a nossa identidade, nós temos uma raiz, nós temos um significado. E os momentos difíceis, os sofrimentos e as perseguições, quando o próprio profeta, a boca de Deus, fala: quando vocês tiverem que passar pelo fogo, ou seja, pelo sofrimento, pelas perseguições, vocês não se queimarão, as chamas não farão mal a vocês. É para aprimorarmos, é para fortalecer a nossa fé. O exemplo clássico que nós todos conhecemos é a vida de um homem chamado Jó. O segundo tempo da vida de Jó, depois que ele perdeu tudo que ele possuía, ficando somente ele e a sua esposa. Algumas pessoas falam muito mal, mas glórias e graças a Deus que a esposa continuou, que Deus permitiu a preservação da vida dela, e depois Deus deu para eles mais filhos e filhas. E o segundo tempo da vida de Jó foi melhor do que o primeiro. A Bíblia diz que Jó teve a sua vida transformada quando ele começou a orar pelos seus inimigos, mas antes disso aconteceu uma desgraceira na vida dele. Veja bem
O livro de Jó começa falando que o diabo provocou sérios danos na vida dele, ou seja, na família dele. Primeiro caiu fogo do céu e queimou as ovelhas, acabou com o gado dele. Depois um vento forte derruba o telhado, derruba a casa onde e todo mundo morre. Passou por muitas tribulações, mas continuou crendo em Deus. E ele teve a coragem de dizer que sabia que o seu Redentor vivia e que por fim ele se levantaria. Estou usando esse verbo no passado porque foi no passado. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Meu querido, guarda isso com você no seu coração. Duas coisas preciosas. Primeira delas, você pertence a alguém. Você foi comprado por um preço muito alto, um preço de sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário. Você tem uma marca, você tem um nome, como diz aqui Isaías. Não fique com medo, eu mesmo comprei a sua liberdade, dei a vocês o meu próprio nome, vocês são meus. Agora, meu querido, receba isso na sua vida, esse sentido de pertencimento a Deus, não a um ser humano, não a uma ideologia, mas a um Deus Pai Todo-Poderoso. Segundo, creia piamente que Ele sempre será com você quando você recebe essa liberdade que Ele te dá através de Cristo Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pertencimento e proteção. Porque quando você passar pelas águas profundas, ou seja, as grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado, diz o Senhor. E quando você então passar pelos rios, os problemas, os grandes problemas e difíceis, você não vai se afogar. E quando passar pelo fogo que tem um sentido de sofrimento, de perseguição, você não se queimará e as chamas não farão mal a você. Eu quero crer que será igual àqueles 3 jovens na fornalha. Eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, mas as chamas não fizeram mal a eles. Por quê? Porque o Senhor era com eles, porque eles pertenciam ao Deus Pai Todo-Poderoso. E é por isso que nós que pertencemos a Deus, podemos passar por águas profundas, podemos atravessar grandes rios, podemos até mesmo passar pelo fogo, mas Ele é conosco. E é isso que eu quero que você creia neste momento na sua vida. Deus permite aflições? Sim. Deus permite opressões? Sim. Mas Ele promete: eu serei contigo. Eu serei contigo. Não duvide. Em nome de Jesus, não duvide. Muitas pessoas, e principalmente os covardes, dizem estar em luta, mas nunca lutam. Os verdadeiros vitoriosos são aqueles que lutam. E não há nenhum mérito na vitória se você não lutar. Mas eu quero dizer com você, em todas as suas lutas, você tem um que é contigo. Grande eu sou, aquele que te comprou, aquele que te libertou. E o próprio Senhor Jesus diz para os seus discípulos, e isso atravessa séculos e vem até nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Querido, agarra isso com você. Agarra mesmo, não tenha medo, não tenhamos medo, não tenhamos vergonha desse sentimento de pertencimento e dessa convicção de que o Senhor é conosco.
Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Que Deus te abençoe, meu querido, e que você guarde com muito carinho esta lição de hoje, esta reflexão de hoje, que você pertence a alguém que te comprou por um preço muito alto, e esse alguém que te comprou não te abandona e não te abandonará jamais, porque é Ele quem disse: eis que estou convosco, eu estarei com você, eu estarei